Você já se perguntou como a dor pode criar algo grandioso? John Ronald Reuel Tolkien, o gênio por trás de O Senhor dos Anéis, transformou as trincheiras da Primeira Guerra Mundial em mundos épicos. Ele enfrentou a Primeira Guerra Mundial, perdeu amigos, viu a morte de perto. Mas esse contexto de caos foi para ele a oportunidade para encontrar um sentido existencial ainda mais profundo. E agora, para aí para pensar. E se sua crise atual fosse o começo de uma criação única? Neste vídeo, vamos explorar como a guerra moldou sua obra. Prepare-se para essa jornada. Em 1916, Tolkien serviu como oficial na Batalha do Somme, uma região do norte da França, um conflito de quase 5 meses, onde os exércitos do Império Britânico e da França lutaram contra as forças da Alemanha, um dos conflitos mais sangrentos da Primeira Guerra. Durante esses meses, Tolkien enfrentou lama, frio cortante e a perda de quase todos os amigos do seu batalhão. A experiência traumática da guerra influenciou profundamente sua obra, especialmente os temas de morte, esperança e sacrifício. Foi nas trincheiras da guerra que Tolkien começou a escrever os primeiros esboços da Terra-média, descrevendo florestas escuras e montanhas devastadas que ecoam um cenário de guerra. Podemos ver isso, por exemplo, nas descrições sombrias e devastadas de Mordor e dos Pântanos Mortos. Tudo isso teve inspiração na sua experiência nas trincheiras e nos campos de batalha enlamedados de Somme. Os orques, com sua brutalidade e aparência grotesca, refletem a desumanização e a brutalidade que Tolkien testemunhou no fronte. A destruição causada por Saruman em Isengard e a mecanização da guerra são uma crítica de Tolkien à industrialização e à guerra moderna. Sem nos esquecermos da relação entre Frodo e Sam, muitas vezes interpretada como um reflexo da camaradagem entre soldados nas trincheiras. Sam representa o soldado comum, leal e resiliente, que carrega seu companheiro mesmo nos momentos mais sombrios. Uma homenagem aos homens simples que lutaram ao lado de Tolkien. Foi durante sua convalescença após contrair febre nas trincheiras da guerra que Tolkien começou a escrever os primeiros contos da mitologia da Terra-média, como A Queda de Gondolin e O Nascimento de Eärendil. A escrita foi uma forma de processar o trauma e dar sentido à dor. Tolkien não se deixou quebrar. No meio do caos, ele criava histórias. Mas pense agora no seu dia. O estresse do trabalho, as perdas inesperadas, a experiência de impotência, de limite. E se todo esse peso estivesse te apontando para algo novo em sua vida? A quem sabe valorizar as experiências simples do dia a dia, as pessoas que estão do nosso lado, o novo dia que se inicia ou que, graças a Deus, se encerra. Experimente agora pegar um papel e escrever ou mesmo narrar as suas ideias e sentimentos. Isso te fará refletir e compreender melhor a situação que você está vivendo. Para Tolkien, o absurdo da guerra se tornou ocasião, oportunidade para uma criação extraordinária. Por que não poderia ser o mesmo para você? Outro aspecto importante a se lembrar é que Tolkien era um católico fervoroso, o que o ajudou em sua resiliência. Sua fé é artisticamente expressa na obra O Senhor dos Anéis. Um claro exemplo é a própria jornada de Frodo, carregando o fardo do anel que espelha o sacrifício cristão, onde o anel é símbolo do pecado, ou seja, do mal, do orgulho, da tentação de poder, então precisa ser carregado como a cruz para o cristianismo. Assim como Cristo carregou a cruz, Frodo carrega o anel, não por glória, mas por amor e sacrifício. Outro exemplo é Gandalf, que se sacrifica em Moria para salvar seus amigos enfrentando Balrog. Após a batalha, ele retorna como Gandalf, o branco, mais sábio e mais poderoso, representando a experiência de ressurreição e a vitória sobre o mal.
Temos também o exemplo de Aragorn, que assume o seu chamado. Ele é o rei escondido, humilde e que serve em silêncio, que precisa redimir a história de seus antepassados enfrentando o medo de repetir os erros de Isildur. Uma vez que ele assume o seu chamado ou vocação, confia que o bem triunfará mesmo quando tudo parece perdido. É dele a citação durante uma das batalhas mais épicas da obra de Tolkien. A day may come when the courage of men fails, when we forsake our friends and break all bonds of fellowship. But it is not this day. An hour of wolves and shattered shields when the age of men comes crashing down. But it is not this day. This day we fight. By all that you hold dear on this good earth, I bid you stand, men of the West! E assim ele lidera os homens de Gondor e Rohan contra Sauron, mesmo com chances mínimas, exemplo de fé e confiança na providência. Foi essa fé que sustentou Tolkien durante a Primeira Guerra Mundial, a certeza de que a bondade pode vencer o mal. Foi esta fé que o levou a escrever esta grandiosa obra, O Senhor dos Anéis. O biógrafo Humphrey Carpenter nos reporta que uma vez Tolkien declarou a Clive Staples Lewis que O Senhor dos Anéis era uma mitologia fundamentalmente religiosa. Na Carta 213, escrita por Tolkien em novembro de 1953 para seu filho Michael, Tolkien discute sua fé e o papel central da Eucaristia em sua vida. A Eucaristia é o cerne de toda a minha filosofia e toda a minha obra reflete isso. Agora pergunte-se a si mesmo: qual batalha interna te desafia hoje? O que te traz medo, escuridão, ansiedade, incerteza? Nos momentos de dúvida, Tolkien, através da obra O Senhor dos Anéis, nos dá um conselho de como encontrarmos luz e beleza apesar das trevas que nos circundam. Em As Duas Torres, livro 4, capítulo 8, As Escadas de Cirith Ungol, Sam e Frodo estão em Mordor, cercados por escuridão. Então Sam olha para o céu e vê uma estrela. Mas mesmo enquanto ele olhava para ela, a estrela brilhou clara e fria, longe, mas intocada pela sombra que pairava sobre o mundo. Sam viu uma centelha de beleza que o mal jamais poderia alcançar. Não importa em qual situação você se encontre, pois mesmo que você esteja no coração do terreno inimigo, há uma luz que o mal não pode tocar. A estrela representa a esperança transcendente, a beleza que permanece além da corrupção do mundo. Esta foi a fé que permitiu a Tolkien de transformar o horror em redenção. Experimente isso. Reserve pelo menos 5 minutos do seu dia para orar e meditar sobre seus desafios. Tenho certeza que isso te ajudará a encontrar uma luz. Mas enfim, das trincheiras à Terra-média, Tolkien transformou dor em propósito com resiliência e fé. Sua obra nos ensina que no caos podemos criar e acreditar. Hoje, resista, sonhe, haja. Gostou desta jornada? Deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários. Como você reage diante das batalhas de seu dia a dia? Já parou para pensar que suas batalhas podem te conduzir a algo maior? Compartilhe para inspirar outras pessoas e ative o sininho para mais vídeos como este. Que os desafios de sua vida não te desanimem, mas que eles te inspirem e te façam cada vez melhor para inspirar e melhorar também os outros. Até o próximo vídeo.